E aí, Você voltou pra lá, não voltou? Aí eu fiz um grande plano, né? Que é, agora eu vou pra Inglaterra, decidi. Vou morar, morar na Inglaterra, morar na oficial. Inglaterra, oficial. Tá. Fui pra Holanda, fui pra Inglaterra e decidi, vou morar na Inglaterra. Aí o que eu planejei? Levar meu irmão pra fazer uma viagem por vários países e depois ficar lá morando. Isso... Seu irmão era desculpa. Não, é que viajar sozinho é legal, mas depois de um tempo tu quer mostrar pra outras pessoas também e mostrar pra ele. Eu já sabia como viajar gastando pouquíssimo. Então, eu decidi... Mas só ficou na casa dos outros, pô, daí tá fácil. Exatamente. E aí fiz mais visitas nessa viagem. Ninguém quer ser teu amigo, pelo que eu notei. Ninguém... todo mundo excluindo a amizade sua do Facebook. Mas eu sempre levo um vinho pra dar uma desculpa. Chegar bem, né? Pra chegar bem. E aí a gente saiu em janeiro. Aí a gente foi pra Holanda pegar aquela mala. E aí... Tava lá ainda. Tava lá. Ficou um ano lá a mala. E... Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, meu convidado de hoje é jornalista, já tive o prazer de trabalhar com ele e ele seguiu outros caminhos. Eu fiquei em Criciúma e ele escolheu o mundo. Léo Caprara, que prazer te receber, meu bruxo. Prazer é todo meu, mano. Obrigado por retornar agora uma posição diferente. Tá, mas vem cá. A última vez que eu te entrevistei era sobre um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. O que isso tem a ver com o Léo Caprara percorrendo o mundo? Tem a ver com uma vida meio aleatória de ficar buscando sempre coisas diferentes. E naquele período eu estava terminando a faculdade na SATIC de jornalismo e decidi que eu queria cidadania italiana e queria morar fora do Brasil. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a minha família, que levou quase um ano. Meu último ano de faculdade foi todo fazendo essa pesquisa. Terminei a faculdade e fui para a Itália. Você conseguiu a cidadania? Sim. Mas foi difícil? Na verdade a cidadania ela não tem assim, um grande mistério. A grande dificuldade é tu encontrar documentos. Os dos avós, bisavós? No meu caso é trisavô. Então, demorou um pouco até eu achar. E eu comecei a... Porque se tu bota na tua cabeça, bom, eu quero a cidadania. Tu começa a chamar todo mundo. A primeira coisa que eu fiz no Facebook, pesquisei todos os Caprara que eu... Do mundo que existiam, vai. Do mundo, da Itália, do Brasil. E... Por acaso, eu encontrei um Caprara em Bento que me disse, nosso trisavô é o mesmo. Porque daí a família desmembrou diferente, dali pra baixo. E eu tenho o documento de nascimento dele na Itália. Pronto, já. Aí ele me mandou uma cópia. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar na minha cidadania. Daí tem o problema das retificações, porque no Brasil tem um grande problema dos cartórios no passado registrar tudo errado. A pessoa ditava, ele escrevia errado. E quando tu chega na Itália e apresenta isso, eles não te concedem a cidadania porque tem um erro. Tem que ser tudo padronizado, de cima para baixo. E aí tu encontra toda a tua linha de documentos, vê lá o documento mais antigo do italiano, as informações e vem corrigindo dali para baixo. E aí eu tive que entrar na justiça. Coisa de pai, avô, tudo? Daí tem coisa de tudo? Todas as certidões, tive que fazer uma retificação judicial, porque aí o meu processo teve mais um problema. No passado, nos anos 90, essa outra linha da minha família fez uma retificação errada judicial. Um juiz concedeu a retificação, mas eles retificaram para um nome que também não era o correto. E aí, para arrumar uma retificação judicial errada, eu tive que fazer outra judicial. Então, minha certidão lá de inteiro teor, que é aquela certidão gigante que tem as informações, tem uma retificação e depois uma retificação da retificação. Então, o teu Caprara não é Caprara, então? Não, é Caprara, mas era uma coisa assim, o meu bisavô é Ettore com 2T e tinha certidões com 1T só. São coisas assim bem básicas. E o pai do meu antepassado italiano era Eurico e no Brasil registraram como Henrique. Então acontecia dessas coisas. Mas na verdade a Itália foi a janela para a Europa para você. Sim, a janela para a Europa. E aí eu fui para a Itália e fiquei 6 meses lá. Fazendo o quê? Nada. Pô, que bom, né, cara? Não, na verdade é que com o meu modelo atual de trabalho, é nada, eu brinco com as pessoas que é nada, mas no meu modelo atual de trabalho é remoto. Então eu morei com diversas pessoas lá e conheci muita gente e fiquei trabalhando lá. Sempre com jornalismo ou não? Sempre com site, anúncios, alguns clientes e aí... Clientes do Brasil? Continua atendendo? Do Brasil tem cliente na Itália, tem cliente na Inglaterra, tem por tudo. Hein? Tá, e da Itália você vai pra onde? Aí da Itália eu decidi que eu não queria ficar na Itália. Aí você enjoou, 6 meses sem fazer nada na Itália, foi fazer nada em outro lugar. É porque a gente tem uma visão do exterior, assim, de Europa, muito parecida com os Estados Unidos, e cada país é bem particular, e quando chega lá tu começa a descobrir a cultura local e começa a entender mais. E aí eu decidi, não quero ficar na Itália. Até porque não tem tanto jovem na Itália, então assim, talvez para aposentadoria eu volte, mas daí, a partir disso, com pessoas que eu morei na Itália que também estavam fazendo o processo de cidadania, cada um foi para um lado.
E aí, quando eu acabei meu processo, eu fui visitar cada um num país. Aí eu fui pra Holanda e depois fui pra Inglaterra. Primeiro que você foi pra Holanda? Primeiro pra Holanda. Você ficou quanto tempo lá? A Holanda eu fiquei 20 dias. Ah, tá, pouquinho. Foi visita mesmo de viagem só. Sim, sim. E aí, lá eu circulei nas cidades onde meus amigos moravam, que era Tilburg, que é no interior. Depois eu fui pra Rotterdam, Haia e Amsterdã. E aí eu consegui entender a diferença da Holanda, que tem a Holanda de Amsterdã, que é aquela loucura total, e tem o interior da Holanda, que é totalmente diferente, que não tem nada a ver com aquela Holanda de Amsterdã, do pessoal muito louco, todo mundo caindo pelas ruas. É totalmente diferente. Tá, mas daí o italiano você falava bem já, ou não? 6 meses? Já arranhava legal? É que falar bem, hoje em dia, quando tu diz que tu fala bem um idioma, vem sempre alguém com inúmeras regras para te questionar, então eu digo, não passo trabalho na Itália. Tá, mas o holandês já é mais complexo. Holandês nem o pessoal que mora lá consegue falar. Então, meus amigos estão lá há 1 ano e melhoraram bastante o inglês, mas o holandês é muito difícil. 20 dias sem fazer nada na Holanda, você foi vadiar na Inglaterra daí? Fui vadiar na Inglaterra. E daí, fazer o que na Inglaterra? Tudo pesquisa de campo. É bom, né, cara? É bom. Inspiração, né? Sim. Ócio criativo, você pode usar esses termos. E aí é bom que daí com esses amigos lá, eu já matava a hospedagem. Que já é caro, né? Pô, geralmente é o mais caro. Então passagem aérea é baratinho. E o que eu fiz quando eu fui nessa viagem? Quando eu saí da Itália e fui pra Holanda, eu tinha uma mala gigante de 23 quilos, eu deixei lá na Holanda. Eu disse, fica aí com vocês. Aí peguei só com uma mochilinha e fui pra Inglaterra e depois voltar pro Brasil. E teve um detalhe. Na Itália, quando tu faz a cidadania, primeiro vem tua carta de identidade e com a carta tu pede teu passaporte. Que é o vermelhão aquele? Isso. Só que com a carta tu já consegue viajar na Europa. Então o que eu fiz? Para não esperar o tempo do passaporte, eu solicitei o passaporte e fui viajar com a carta. Aí eu fui pra Holanda, depois fui pra Inglaterra e depois, antes de vir pro Brasil, eu passei na Itália só para pegar o passaporte, um dia. Tá, mas você veio no Brasil quando? Eu cheguei aqui no fim de agosto. Tá, mas você tá aqui direto ou não? Não, e aí... Mas você voltou pra lá, não voltou? Aí eu fiz um grande plano, né? Que agora eu vou pra Inglaterra, decidi. Vou morar na Inglaterra, morar na Inglaterra, oficial. Tá. Fui pra Holanda, fui pra Inglaterra e decidi, vou morar na Inglaterra. Aí o que eu planejei? Levar meu irmão pra fazer uma viagem por vários países e depois ficar lá morando. Seu irmão era desculpa? Não, é que viajar sozinho é legal, mas depois de um tempo tu quer mostrar pra outras pessoas também e mostrar pra ele. Eu já sabia como viajar gastando pouquíssimo. Então, eu decidi... Mas só ficou na casa dos outros, pô, daí tá fácil. Exatamente. E aí fiz mais visitas nessa viagem. Ninguém quer ser teu amigo, pelo que eu notei. Todo mundo excluindo a amizade sua do Facebook. Mas eu sempre levo um vinho pra dar uma desculpa. Chegar bem, né? Pra chegar bem. E aí a gente saiu em janeiro. Aí a gente foi pra Holanda pegar aquela mala. E aí... Tava lá ainda? Tava lá. Ficou 1 ano lá a mala. E um amigo que tava na Inglaterra, em Newcastle, ele disse, tem um chinês que trabalha comigo no restaurante, chefe de cozinha, e ele quer alugar um quarto na casa dele. Eu disse, opa, vamos lá, né? Aí tu foi morar com o chinês. Aí eu fui morar com o chinês. Aí eu fui pra Holanda com o meu irmão, a gente pegou essa mala gigante, a gente andando lá com um monte de mala, assim, parecia uns idiotas, sempre pegando trem, nunca Uber, nada. Trem. Aquele transtorno do trem, né? Entrando com mala, esquecendo mala. O meu irmão no primeiro dia, ele assim, ficou apavorado. Eu disse, é assim, tu quer viajar vários países sem ser rico? É assim que se faz. Aí a gente pegou todas as coisas na Holanda, foi pra... Pra que homem precisa de uma mala de 23 quilos, filho? Usa a mesma roupa todo dia, cara. Exatamente, mas é que por exemplo, eu começo tem que levar equipamento, e leva tripé pra ter canal do YouTube, e essas coisas, e roupa de inverno, e uma bandeira do Inter, tem várias coisas importantes que você leva junto? Tem que estar sempre, né? Tem que ter sempre o uniforme e a bandeira. E aí, a gente foi da Holanda, deixou as coisas lá no chinês, na casa dele. Assim, eu conheci ele na hora lá, cheguei lá na casa, eu sou o Leonardo, esse é meu irmão. Vou morar contigo, é isso? Daí a gente ficou 5 dias lá, só pra... É muito comum isso, né, Léo? A galera aluga quarto e mora 2, 3 pessoas contigo E assim, eu sempre achei a experiência legal. Porque tu conhece, por exemplo, agora eu conheço um monte de chinês, conheci um monte da cultura e tudo a gente tem ideia. Ele é chefe de cozinha ainda? Chefe de cozinha. Pô, tá mais bacana ainda, né, cara? Conheci todos os tipos de comidas da região dele, porque a China é gigante, então tem vários tipos de comidas diferentes. Mas você ficava em casa com ele trocando uma ideia ou não dava? Sim. E é engraçado, não era só ele, era ele, a esposa e o filho. Era uma família. Caraca. Só que a esposa não falava inglês muito bem. Então a gente se comunicava assim, era super divertido. E com ele a gente sempre trocando ideia. Ele inglês de boa? Assim. Nunca... Aquele inglês do chinês. Nunca é de boa, mas o meu também não é fantástico. E aí... E certo dia, eu tava na cozinha conversando com a esposa dele, e ela assim, teu inglês é muito bom, eu tenho uma amiga que tem um curso de inglês para crianças da China.
tu não quer ser professor? Aí você vai responder na volta. Eu tenho o prazer de de receber ele, Léo Caprara, o cara que viajou o mundo, foi fazer nada em tudo que foi canto da Europa. A gente já volta rapidinho aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas aqui na RTV, na Unisul TV e também nas ondas da Rádio Guarujá de Orleans. Eu tenho o prazer de receber ele, Léo Caprara, o cara que viajou o mundo. Estávamos na parte que a mulher do chinês falou que você falava inglês bem e tinha uma amiga que tinha um curso de inglês, é isso? Exatamente. E aí ela assim, tu quer ser professor de inglês? Não pelo dinheiro, mas eu disse, que coisa mais doida da aula. Como não pelo dinheiro? Na Inglaterra ganhando em libra, filho? Sim, mas eu já tinha minhas ocupações aqui no Brasil e nunca pensei em ser professor de inglês. Eu nem me considero um professor de inglês. Mas aí eu disse, meu inglês não é bom, eu não sei tanto assim. Ela assim, não, mas é bom, é bom. E aí ela passou meu número pra amiga, a amiga me ligou e ficou insistindo. Amiga chinesa? Chinesa. Eu quero que tu dê aula, quero que tu dê aula. E agora eu tô dando aula, todo fim de semana eu dou... Você dá aula pra chinês? Pra chinês, da China lá, moro na China. Tudo crianças entre 8 e 15 anos. Cara, essa é a trip mais louca que eu já vi na minha vida, cara. E aí... E não é assim uma coisa que eu faço pela remuneração, mas eu conheço muito da cultura deles. Então eu fico... As aulas basicamente são aulas de conversa, e eles gostam que, como eu viajei bastante, eu consigo comentar das diferentes culturas. Porque a gente pensa que eles são muito fechados, mas se tu pensar... O chinês sai muito para estudar fora. Então eles têm que conhecer mais da cultura para não ter aquele choque de realidade. Então, basicamente... O que mais te assustou na cultura deles? Eu acho que... Porque eu dou aula para crianças, é o tempo que eles dedicam para educação. É surreal. Eles estudam demais o tempo inteiro e tem muito... não tem um dia que eles não tenham coisas para fazer após a aula. Então eles estudam das 8 quase às 5 da tarde... Depois tem mais coisas para fazer em casa e os pais acabam contratando aula de inglês, aula de música, então eles não têm tempo para eles. Para brincar, para ser criança, assim? É que a gente tem uma ideia daquela China mais antiga, que é aquela China do trabalho barato, né? Só que algumas regiões da China se desenvolveram muito. Então isso eu até conversava lá com os chineses que eu morava, eles sempre me diziam, eu sou de uma das últimas gerações que vai ser empregado aqui, que vai estar trabalhando, que vai ser chefe de cozinha. Porque a base deles está vindo muito forte em questão de educação. Então, as faculdades deles são muito boas, eles vão estudar nos Estados Unidos, vão estudar na Inglaterra, em outros países da Europa, então eles investiram bastante em educação. Tá, mas até aí nós estamos na Inglaterra só. Sim. Você foi para mais outros lugares. E aí fiquei esses dias na casa do chinês com meu irmão. Tá, esses dias quanto tempo? A gente ficou só 5 dias, foi só para largar as coisas e dar um oi. Tá. E aí de lá a gente foi para Londres, e aí em Londres a gente ficou num hostel muito louco, que era... Onde o The Clash ensaiava e já foi escritório, enfim, que era uma cadeia também antigamente. Então tu chegava assim, descia e ficava lá com mais 12 pessoas no quarto. Meu irmão super apavorado, meu irmão tem 16 anos, então... Alguém vai me atacar à noite, vão roubar minhas coisas? Super e acho que nem dormiu direito. Mas tem que tirar isso da cabeça, né, Léo? Sim. Porque se tu ficar bitolado, não dá, né, velho? É que aqui no Brasil a gente tem uma ideia, né, do Brasil. E quando a gente vai pra lá, a gente começa a ficar mais... Todo mundo vai te roubar. Mais tranquilo. Claro que às vezes roubam, né, mas... Acontece. Mas faz parte. E aí de lá... Aí lá a gente circulou por tudo, foi no bunker do Churchill, foi por tudo lá. E foi no Hard Rock Café, que foi um dos lugares que eu mais gastei, mas foi o primeiro. Então foi bem bacana ver os instrumentos e roupas e tudo mais. De lá a gente foi pra Alemanha, a gente ficou 5 dias em Berlim. E aí Berlim foi só a Segunda Guerra. Tu alucinou, né? Só ter campo de concentração, tour a pé... Por tudo, o bunker do Hitler lá, a região onde ficava, monumentos, ver os prédios com marca de bala, só... Daí me realizei lá, meu irmão também super fã de Segunda Guerra, então a gente só fez Segunda Guerra lá e ficou comendo kebab e vendo Segunda Guerra, né? Barato. Basicamente, kebab né? Barato e Segunda Guerra. Se tu economizar em comida e hospedagem, tu consegue aproveitar muitas outras coisas. E tem que andar a pé, né, Léo? Pra você conhecer uma cidade. Tem que andar a pé. Tem que sair andando, né? Tem que andar de trem, tem que andar de metrô, né? Sai andando, né? Sai andando. Às vezes, os roteiros mais legais é tu cair num lugar aleatório, começar a andar. Porque tu descobre um monte de gente e sai um pouco da rota do turista. Porque toda capital tem uma rota para os turistas. E se tu fica nela, toda capital acaba sendo muito parecida. Londres, Berlim, Paris, tudo tem já um roteiro já pré-estabelecido que é meio mundial.
E tem gente do mundo todo. Agora, quando tu cai numa cidade de interior, sem aquele roteiro para turista, aí tu começa a conhecer os locais, a cultura local. Porque às vezes o cara não fala nem inglês, né? Sim, exatamente. Ele não tá preocupado com isso no interior? Na Alemanha é terrível. Porque... Você fala alemão ou não? Não, nada. E para pegar trem aí o pessoal dava umas descrições em alemão. Já na imigração, porque viajar com meu irmão era difícil porque ele é menor. E aí vem uma autorização no passaporte dele que ele pode viajar sozinho, só que vem em português, né? Acho que o governo brasileiro não pensou que isso poderia dar problema. Aí tá lá eu com passaporte italiano, o meu irmão com passaporte brasileiro, porque ele não tem cidadania, e uma autorização em português. Então todo lugar que a gente ia embarcar eles barravam, né? Tem que explicar, né? Tem que explicar. Até explicar. E o voo sempre tá pra sair, né? E aí eu só digo, mas foram barrados alguma vez ou não? Eles entram todo mundo e fica sempre eu e ele lá. Ficava sempre eu e ele esperando. E aí começava a ligar. Ele sempre ligava pra um monte de gente. E aí liberava. Tu nunca sabe se liga pra alguém de verdade, né? Eu nunca sei. Eu acho que é só pra ver se tu não vai correr. Pra ver se tu tá nervoso. Tá, mas beleza. Então vamos lá. Aí foram pra... Daí a gente foi pra Berlim, França. França. Depois de Berlim a gente foi pra Paris. Que lá tinha também um amigo que morou comigo na Itália. A gente não ficou na casa dele. Não precisa dizer que tinha amigo. Tu tem amigo em tudo que é lugar. A gente já entendeu essa parte. Que mas você não paga. Esse eu não fiquei na casa. Você pagou hostel? Daí a gente pegou um Airbnb. Uma casa lá, tinha um casal de... Teu irmão ficou mais tranquilo? Em Berlim também. O Airbnb tem alguns... Tem que saber escolher também, ver a avaliação, ver o histórico também. Não adianta ver só se tem 5 estrelas e tem só uma avaliação. Aí é uma amostragem péssima. Então tem as maneiras, com o tempo tu vai aprendendo. Mas tem alguns locais que tu fica que é... Por exemplo, eu fiquei em um local em Tilburg, que o cara era muito louco, ele ficava na sala, escutando sons da natureza, sentado num tapete, assim, olhando pro nada. E muito assustador. Mas tudo bem. Achou que esse cara à noite vai acordar e vai matar nós tudo. E aí uma vez eu fui tomar banho e aí o cara assim, por que tu não abriu todo o chuveiro aqui? A gente precisa gastar água. Daí eu fiquei pensando, será que esse maluco tá monitorando os banhos aqui? Mas tudo bem, foi uma aventura, né? Sobrevivi. Não foi... Claro que eu tranquei a porta à noite com esse aí, com certeza. E... Aí voltando, depois... França. Paris foi legal, assim, mas... Já deu pra ver que tu não gostou de Paris. Não deu bola, vai. É que tu gostou da Alemanha, que tinha a Segunda Guerra. O resto você nem deu mais bola. E aí, que tem aqueles locais que tu vai, padrões, mas depois... Tudo bem, não gostei tanto, mas aí é pessoal. E aí depois Lisboa. Lisboa eu gostei bastante. É bacana. O pessoal aqui tem eu noto que o pessoal tem um pouco de preconceito com Portugal. Como se fosse tipo uma série B da Europa, mas Lisboa é super legal. Mas, cara, todo mundo tá falando muito bem de Portugal. O brasileiro que vai pra lá volta encantado com Portugal. Primeiro que é barato. Nosso dinheiro vale lá? É que a gente pensa, o euro, ele é um só, mas depende também de quanto custa as coisas no país, né? Ele tem valores diferentes. Por exemplo, o que tu faz em Portugal com 50 euros é totalmente do que tu faz na França. Muito mais caro na França. Muito mais caro. Então, cada país tem suas diferenças. E Portugal, tu come super barato em restaurantes chiques. Foi o último ponto da viagem com meu irmão. Então, o que sobrou de grana, daquela grana da viagem, a gente conseguiu bater a meta da economia e chegou em Portugal com uma grana boa e lá é tudo barato. Então, a gente restaurante chique, a gente rodou bem legal. Mas você fez a trip antes da pandemia. Basicamente. Durante a pandemia? A gente saiu... Tava rolando o negócio? Você tava lá? A gente saiu no meio de janeiro e terminou no meio de fevereiro. Sim, tava começando, né? Mas lá tinha sinais de pandemia ou não? Já. Não tinha sinais de pandemia, mas já tinham casos. Então a gente já notava que já tinha algumas restrições, mas só via, como sempre, só chinês de máscara, né? Porque é o povo que sempre usou máscara, desde sempre. Mas ainda não tinha essa... E logo depois, deu umas 2 semanas depois que ele voltou pro Brasil, que começou a pandemia mesmo. Na Itália e os outros países começaram a fechar. Deu só o tempo de terminar a viagem. Aí chegou no Brasil e não voltou mais. Acabou a tua trip. Não, aí o meu irmão foi pro Brasil e eu voltei pra Inglaterra pra ficar morando lá. Aí você ficou? Aí fiquei. E que dia que você voltou? Eu voltei em abril. E voltou por quê? Eu voltei porque a economia tá parada. Eu não consigo... Mas você não tava fazendo nada lá, pô. Não, fazer nada aqui também. Mas eu tinha planos de começar a fazer algo lá, de conseguir um emprego, de começar uma vida normal lá. Uma pessoa normal. Uma pessoa normal. De ser vagabundo, jornalista que você é. Ter horários normais, não dormir 5 da manhã e acordar meio-dia, né? Começar a ter uma rotina. E não tinha como fazer isso, porque não tinha como trabalhar, não tinha como fazer nada. O estrangeiro deve sofrer um pouco mais, eu imagino. Nesse momento ou não? Depende do país, mas a Inglaterra é muito tranquila com o estrangeiro. Tem alguns países que sim, mas os que sofreram mais eram os chineses, né? E eu morava com os chineses. Então minha mãe sempre ligava, mas o pessoal é da China, né? Da China, o coronavírus, o pessoal começa a associar. Tá como se o vírus saísse da China e entrasse no cara que morasse contigo. Só que aí tinha um agravante, porque a esposa do chinês trabalhava num mercado de chineses. Que vinha muito chinês. Só de chinês.
tudo é em chinês lá, é um mini mundo chinês. Então a gente ficava assim meio, né? Até o marido dela ficava, né? Meio preocupado com ela, né? Meio preocupado, porque O cara não te ensinou a falar nada em chinês, pô? Não, mas Nada? mas ele tentava às vezes. Ele dizia, não, nem vem. Tá aí. Já tô com italiano, inglês e português na cabeça. Tua próxima trip qual é? Tem que esperar o coronavírus passar, daí vai Esperar pra onde? passar, e agora eu tô esperando surgirem projetos completamente diferentes, quem sabe a China, quem sabe qualquer local que... Eu notei que a tua mente é bem aberta, né? Bem tranquila. que tiver de Pode vir. oportunidade. Exatamente. Léo, o pessoal quer te seguir pra ver tua trip, qual é? Leonardo Caprara no Instagram. Tem o nosso canal, tem um canal no YouTube, canal Consulta Pública, que é um canal que é profissional. O que tem a ver com você? Tem a ver que eu achei um mercado que consegui muitos inscritos e muitas visualizações. Hoje a gente tem 236 mil inscritos e nesse ano foram 14 milhões de visualizações, só falando sobre programas sociais e coisas que tem muita busca no Brasil. Não tinham muitos canais, eu fui lá, fiz um canal. Ou seja, quer dizer, nada a ver com a tua trip. Nada a ver. Mas tá lá, hoje é meu principal canal do YouTube. Consulta Pública. Consulta Pública, tem lá no Instagram também, tem site, canalconsultapublica.com.br. E tem meu Instagram pessoal, Leonardo Caprara. E podem seguir lá, que sempre que eu faço um projeto novo, muitos não dão certo, mas os que dão certo estão lá. Léo, obrigado pela presença. Muito obrigado, Prazer. eu que agradeço. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, embarcando em tripes muito loucas ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.